Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia Sagrada em sua última página. E ler o que se encontra escrito em Apocalipse, capítulo 22, verso 17. São palavras de Jesus Cristo, que dizem: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Uma palavra tão pequenina, com implicações tão grandes. Vem. É o convite de Deus. O convite de Deus aos seres humanos para que sejam abençoados, o convite de Deus aos pecadores para que sejam perdoados, o convite a homens e mulheres para que sejam salvos. Este convite é repetido várias vezes ao longo da Escritura. Muitas vezes através dos profetas, muitas vezes através de homens e mulheres de Deus, o Senhor, desde os céus, endereça este convite nas páginas do livro santo, vem. Essa manhã mesmo, na mensagem de logo mais cedo, nos lembramos do convite feito por Cristo quando dizia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que torna este convite especial, diferente, é o fato dele ser o último convite registrado na Bíblia. Não é o primeiro, certamente não é o único, mas é o último. Um convite feito pouco antes que as luzes se apaguem, que as cortinas se fechem, e que Deus coloque um ponto final na sua carta de amor endereçada à humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Nós encontramos neste versinho o último convite. O livro de Apocalipse é o livro das últimas coisas. Assim como o livro de Gênesis é o livro dos começos, Apocalipse é o livro dos desfechos. E no livro de Apocalipse nós encontramos a última batalha, nós encontramos o último juízo, nós encontramos o último destino e encontramos também o último convite. O que significa, meus queridos, que este convite nos apresenta uma última oportunidade. E eu gostaria que nós o examinássemos com cuidado nos próximos minutos, fazendo algumas perguntas importantes ao texto e deixando que o próprio texto as responda para nós. Por exemplo, para que é o convite? Somos convidados, mas convidados para o quê? Somos convidados para beber da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O convite é para recebermos a água da vida. O convite é para bebermos da fonte que jorra para a eternidade. O convite é para recebermos vida eterna. O convite é para termos os nossos nomes escritos no céu. O convite é para aceitarmos Cristo, a fonte da água viva. Um explorador espanhol chamado Ponce de León, no distante século XVI, acreditava poder encontrar a fonte da juventude. E, tomando algumas caravelas e alguns soldados, empreendeu a exploração no continente americano, chegando até a região, hoje, onde fica o estado da Flórida, nos Estados Unidos. E ali ele perdeu muitos homens, e ali ele passou por muitas dificuldades,
e retornou sem ter encontrado a fonte da juventude. Ponce de León acreditava que quem bebesse dessa água não envelheceria e viveria para sempre. Alguns membros aqui dessa igreja, alguns irmãos e irmãs que já estão na terceira e até mesmo na quarta idade, que às vezes me parece encontraram essa fonte que o Ponce de León não conseguiu localizar. São irmãos e irmãs que demonstram ter menos idade do que registra a sua certidão de nascimento, que não mostram no rosto as marcas do tempo com tanta intensidade e que conservam um brilho no olhar, uma alegria quase que infantis. Bem diz a palavra do Senhor, o coração alegre aformoseia o rosto. E há alguns irmãos e irmãs aqui que parecem ter encontrado essa fonte que ao explorador espanhol foi negado conhecer. Mas, meus amados, nós sabemos que não existe tal coisa como a fonte da juventude. Embora muitos hoje procurem prolongar a vida e a juventude através dos recursos da medicina e da tecnologia. O fato é que em uma hora o peso dos anos se impõe, e isso que chamamos de vida, e que a Bíblia chama de um sopro ligeiro, de um vapor, de um conto breve, chega ao seu final. Mas Cristo Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus é a fonte da vida abundante. Jesus é a fonte da vida eterna. O convite, meus queridos, é para nos aproximarmos de Cristo, é para bebermos de Cristo, é para recebermos a Cristo e assim, gratuitamente, termos no nosso coração, fluindo por toda a eternidade, a água da vida. Gosto do fato de que Deus acentua no detalhe, é um convite, é gratuito. A salvação é de graça, não é assim que nós lemos no verso que estamos considerando? E é por isso que a mensagem cristã é conhecida como evangelho, expressão grega que significa boas novas, boas notícias. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nos lembra o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então este é o convite para o céu, é o convite para a vida verdadeira, é o convite para a alegria real, é o convite para a satisfação que jamais encontrará o seu fim. A água da vida é Cristo e a vida que Cristo dá. Louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda pergunta que podemos fazer a este texto, e mais uma vez deixar que o próprio texto responda, é: para quem é o convite? Convenhamos que o convite é bom, para que se beba de graça da água da vida, para que se tenha a vida eterna, o perdão dos pecados, a salvação da alma. O convite é bom, mas a quem o convite é dirigido? Muitas vezes, ao fazer um convite, as pessoas estabelecem algum tipo de seleção. Na verdade, isso é comum. Se um técnico vai convocar os jogadores para a seleção, ele vai procurar se assegurar de que está chamando os melhores. Se um jovem montar a lista dos convidados para o seu casamento, procurará se assegurar de que ali estão os nomes das pessoas mais significativas, queridas e amadas. Mas, aleluia, louvado seja Deus, quando Cristo faz o seu convite, Ele não o faz dessa maneira. Ele não seleciona, Ele não discrimina, Ele não exclui. O convite de Cristo é para todos. É para ricos e pobres, para jovens e velhos, para adultos e crianças, para brancos e negros, para pessoas de todos os lugares, de todas as raças e de todas as línguas. O Espírito e a noiva dizem: vem.
E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Como é bondoso o nosso amado Salvador, como é generoso o nosso Deus, ao nos estender assim o seu convite. É um convite para quem tem sede. Esse é o requisito, essa é a condição. Se você tem sede, venha a mim e beba. Sede de vida, sede de alegria, sede de paz, sede que muitas vezes as pessoas tentam saciar em relacionamentos, em drogas, em noitadas, no dinheiro, na carreira, na popularidade, até que finalmente descobrem que estas coisas não são capazes de matar a fome e a sede do seu coração. Há tanta gente que pensa que vai saciar a sua sede de felicidade nos bens materiais. David Rockefeller, o homem mais rico do mundo, magnata do petróleo dos Estados Unidos, já no fim da sua carreira, foi entrevistado por um repórter, que lhe perguntou, Senhor Rockefeller, de quanto dinheiro um homem precisa para ser feliz? Sabem o que ele respondeu? Só mais um pouquinho. Ele era o homem mais rico do mundo, mas não era feliz. Ainda assim, continuava acreditando que só mais um pouquinho de dinheiro lhe traria a felicidade. E nessa mesma hora em que nós estamos aqui no culto, numa igreja, louvando a Deus, milhares, não, milhões, talvez bilhões de pessoas estão em tantos lugares diferentes, mas eu lhes digo, procurando a mesma coisa. Saciar a sede do seu coração. Eu quero dizer a você, só Jesus pode saciar esta sede. O convite é também, meus queridos, para quem quiser, porque ninguém é salvo à força. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você sabia que nem todas as pessoas irão para o céu? Porque é para quem recebe, é para quem quer. Ninguém é salvo à força. Quem quiser, diz Deus, venha e receba de graça a água da vida. Este dom precioso que nos é oferecido das mãos bondosas que trazem o sinal dos cravos e da cruz. Amados, muitas vezes, para termos acesso a um lugar ou a uma situação, precisamos ou de um ingresso ou de um convite. Qual é a diferença entre o ingresso e o convite? Normalmente o ingresso é pago. E dependendo do evento, o ingresso pode custar muito, muito dinheiro. O convite, por outro lado, é gratuito, mas nem por isso menos exigente. Há algumas cerimônias para as quais o convite é sinal de grande exclusividade. Vamos pensar, por exemplo, em algo que aconteceu recentemente, a coroação do novo rei da Inglaterra, Charles III. Talvez você tenha acompanhado pelos meios de comunicação. Houve ali na Grã-Bretanha uma série de cerimônias e cultos e bailes e encontros para a coroação daquele novo rei. E estar presente àqueles encontros era algo aspirado por muita gente. Considerado um privilégio, uma honra. E alguns estariam até mesmo dispostos a pagar um alto preço, pagar um alto valor, a despender muito dinheiro para comparecer. Entretanto, não poderiam fazê-lo, porque a entrada não se dava através de ingresso, e sim de convite. Para entrar no céu, não precisa de ingresso.
A Bíblia diz que as nossas boas obras, os nossos esforços, as nossas penitências, tudo de bom que tentarmos fazer, e é bom que façamos, mas nenhuma destas coisas paga um lugar no céu. No céu não se entra com ingresso. No céu se entra com convite. E olha só, essa noite, Deus está colocando o convite nas suas mãos. Você pode aceitá-lo, você pode rejeitá-lo. A única coisa que você não pode fazer é pagar por ele, porque o preço já foi pago, amém? Foi pago com o sangue de Jesus naquela cruz no Monte Calvário. Uma terceira e última pergunta que nós podemos fazer a esse texto: quem faz o convite? Nós já sabemos para que é o convite, nós já sabemos para quem é o convite, e quem faz o convite? Primeiro, quem faz o convite é o próprio Deus. É o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, nos diz a palavra do Senhor. Então, o primeiro que nos convida é o Espírito. É o Espírito Santo. Porque Jesus já dizia: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. A iniciativa é de Deus, embora a resposta seja do homem. É o Espírito Santo quem convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo quem fala aos ouvidos. Mais do que isso, é o Espírito Santo quem fala ao coração, dizendo: escute, preste atenção, isso é importante. Sem a obra de Deus, sem esse cutucão divino, sem essa sacudidela espiritual, nós não colocaríamos os nossos olhos na direção certa, meus irmãos e minhas irmãs. Saiba, existe um Deus. E este Deus, neste momento, está fazendo um convite a você. E está dizendo: vem. Mas o convite também é feito pela agência de salvação, que é a igreja. A igreja, no livro de Apocalipse e em outras partes do Novo Testamento, é chamada de a noiva, a esposa do Cordeiro. A hora em que os salvos chegarem no céu, vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, quando a noiva se encontrará com o noivo, quando a igreja se encontrará com o seu Salvador. Então o convite é feito não apenas por Cristo, mas também pela igreja de Cristo. Amados, a igreja não salva, mas a igreja é uma agência de salvação. E a igreja precisa cumprir a sua parte, executar o seu papel. A igreja precisa dizer: vem. É por isso que os cristãos evangelizam. É por isso que os cristãos enviam missionários para campos distantes. Deus concedeu esta missão à igreja. Jesus, antes de ascender aos céus, ordenou: vão por todo o mundo, façam discípulos de todos os lugares, preguem o evangelho, ensinem as pessoas a guardar a minha palavra, batizem em meu nome, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo. E eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos e irmãs, a igreja tem muitas responsabilidades neste mundo. Responsabilidades sociais, responsabilidades políticas, mas a maior, grande, intransferível responsabilidade da igreja é anunciar a salvação aos perdidos. O Espírito diz: vem. E a noiva precisa dizer também: vem. E quem ouve diz: vem. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus. De acordo com a Bíblia, a primeira pessoa a quem Jesus se revelou como o Messias foi a mulher samaritana. E diz também aquela mulher que, ao ouvir isso dos lábios de Jesus, correu até a aldeia, chamou todos os vizinhos e disse: encontrei o Cristo. Quem ouve não pode deixar de falar. Quem recebe não pode deixar de repartir. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, é bom
demais. Este é o último convite, o convite feito pelo Senhor aos nossos corações. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Que maravilhoso convite. Que convite cheio de amor, que convite precioso. Mas como eu disse, meus irmãos e minhas irmãs, logo no início, é o último convite. Depois disso, a Bíblia acaba. E nós não encontramos outras convocações divinas. O que nos traz a lembrança que há um prazo, há uma oportunidade. Será este o seu último convite? Você que ainda não tem certeza da sua salvação, você que ainda não veio, que não bebeu ainda da água da vida, que não recebeu ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, terá outra oportunidade. Nenhum de nós pode garantir isso. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo quer nos libertar, nos salvar, nos abençoar. Gosto de observar as crianças quando estão brincando. E toda criança gosta de brincar de pique. As crianças daqui da igreja não são diferentes. E eu tenho a nítida impressão, para não dizer a certeza, de que para os nossos filhinhos e filhinhas, a melhor hora do domingo é quando o culto acaba. Porque quando o culto acaba, elas podem correr. Está liberado correr. E como elas correm? E é necessário muita energia para acompanhá-las. Os pais e as mães sabem disso. E correm por este corredor, que às vezes se torna pequeno, e o pique começa lá fora e termina aqui dentro. Depois que o culto terminou. E você precisa lembrar que já brincou de pique também. Um dos piques mais populares é o pique-esconde. E no pique-esconde, alguém fecha os olhos e começa a contar, enquanto os outros vão buscar os seus esconderijos. E pode contar até 10, até 30, até 100, não importa. No final, sempre se diz, prontos ou não, aqui vou eu. Queridos, chegará o dia em que Jesus falará para você, pronto ou não, aqui vou eu. Isso se dará para a igreja como um todo, naquele momento glorioso em que o Senhor voltará para nos levar. Mas isso se dá individualmente. Quando a morte bate à porta, para alguns numa contagem até 10, outros numa contagem até 30, outros numa contagem até 100. Mas nós não sabemos qual será a contagem. O certo é que ela se encerrará com a declaração do Salvador, pronto ou não, aqui vou eu. Que Ele nos encontre prontos, que Ele nos encontre preparados. Isso só depende da gente, só depende de nós.